queridas e queridos, sejam muito bem-vindos ao canal da Encantário. Eu me chamo Jade, estou muito feliz que você está aqui e hoje eu quero trazer uma leitura específica para a energia do dia de hoje, 20 de março, início do novo ano astrológico. Eu não trato especificamente de assuntos da astrologia aqui no meu canal, porém eu acho que essas sincronicidades fazem parte da vida e eu acredito nisso. Então, acredito que hoje também está se abrindo um novo portal, um novo ciclo, novos inícios. E para novos inícios, a gente também tem questões financeiras aí para refletir, repensar, colocar em prática, colocar em ação. Então, por isso, o meu intuito com a leitura aqui de hoje é trazer uma mensagem para quem se conectou aí com o vídeo, para trazer algumas reflexões aí importantes sobre a sua vida financeira diante desse novo ciclo que se abre a partir de hoje, do dia 20 de março. Então, se você encontrou esse vídeo, com certeza tem uma mensagem aqui para você. Ou se esse vídeo te encontrou, tem uma mensagem aqui para você. Então, bora para nossa leitura. Hoje eu não tenho opções, hoje eu vou fazer uma leitura única. Então, quem se conectar com a energia e encontrar ou ser encontrado por essa tiragem vai receber as mensagens que precisa receber aí para esse novo início, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa leitura. Eu vou colocar o nosso elefantinho aqui, para simbolizar também esse momento de início e também de prosperidade. Vou começar com esse baralho aqui, que é da Amanda Lovelace. Tem até um livrinho aqui, Acredite na Sua Própria Magia. Então, eu vou começar com esse oráculo aqui, vou tirar uma carta de entrada, vou ler a mensagem aqui do livro para vocês e depois pretendo tirar uma mensagem também de finalização aqui da leitura, tá? Então, vamos lá. Peço licença aqui para a egrégora de vocês, para se alinhar aqui as mensagens e também pedir aí a proteção aqui da minha egrégora para a gente trazer as melhores reflexões possíveis. Então vamos nessa, pessoal. Vamos começar aqui então com o oráculo Acredite na Sua Própria Magia. Opa, pulou uma carta aqui. O que temos para o nosso início de leitura? Carta número 16, raiva, defenda-se. Vou colocar aqui e vou ler para vocês a mensagem aqui do livrinho, como eu falei para vocês. Diz assim: não há outra maneira de dizer isso. Pessoas na sua vida estão querendo queimar você numa fogueira. Talvez você não tenha dado algo que elas queriam ou não deixou que elas continuassem se comportando mal. Por isso, elas estão tentando destruir a sua reputação. Tenha certeza de que a sua reputação ficará intacta. O silêncio pode ser efetivo, mas não é esse o caso agora. Fale alto e deixe-os provar um pouco da sua raiva. Eita, que a gente começou essa leitura aí poderosa, gente? Defenda-se. Bom, pode ser para muitos casos aqui, gente? Quando a gente fala de raiva, Acho que tem muitas questões emocionais, relacionais, as próprias questões familiares, as questões financeiras dentro de casa ou relacionada a trabalho. Então, pode ser muita coisa aqui, porém, eu vou abrir aqui as cartas do oráculo, aqui, desculpa, do tarô de Marcélia, tá? Vamos tentar entender aqui um pouco melhor essa raiva aí, gente. Uma coisa que tá me vindo muito forte e que é uma coisa que eu tenho refletido muito na minha vida nos últimos tempos é sobre essa questão da raiva, que tem muita gente que olha para esse sentimento como se fosse uma coisa sempre negativa. E eu não acho que é, Eu acho que a raiva é, claro, medida, com medida, eu acho que ela pode transformar aí as nossas ações, Eu acho que ela acaba nos impulsionando bastante. Então eu acho que a raiva tem uma força também. É claro que isso não pode vir junto com violência,
maltratar o outro, desrespeitar o outro, porém, quando a gente coloca esse sentimento de raiva que às vezes a gente sente a serviço de ações e questões importantes na nossa vida, eu acho que isso pode se multiplicar muito, né? Então, eu acho que é uma das nossas reflexões é aprimorar a habilidade de transformar a raiva em algo potente, em algo próspero, em algo frutífero, né? E não usá-la contra o outro, contra si mesmo, né? Para machucar, para agredir, para aprisionar. Então eu acho que a gente vive hoje numa era, né? Num mundo onde a gente vê a raiva por aí se dissipando, né? Em muitos lugares, em muitos grupos, em muitas comunidades, em muitas pessoas. Porém, eu não acho que isso seja sadio, mas quando a gente pode usar a raiva a nosso favor de construção e de alcance de objetivos e realizações, eu acho que isso pode ser muito potente. Eu tô com o tarô de Marcelle aqui na mão, né? E aí eu olhei o fundo do deck enquanto eu tava falando e a carta que apareceu aqui é o mundo. Olhei sem querer, não tava pensando em olhar para o fundo do deck, mas acabei. Então eu vou considerar essa primeira carta aqui também, tá? Pra gente começar a nossa leitura aqui. Então, o mundo que, de certa forma, e intuitivamente me conecta muito à energia do dia de hoje, né? Então, um novo ciclo se abre. E junto com ele, novas possibilidades e também um novo mundo, né? Novos mundos que podem se abrir aí a partir de novos ciclos. Então, eu acho que o mundo traz essa energia, né? De potência, de novas opções, novas possibilidades, oportunidades. Então, o quanto que a gente pode usar da nossa raiva, que às vezes está guardada, né, por muito tempo, ou aconteceu alguma coisa nos últimos tempos, mas como a gente pode usar essa raiva para poder expandir, né, para conquistar aqui o mundo, como a gente pode fazer para abrir novas portas, novas possibilidades, né? Então, eu acho que às vezes tem muita gente que quer ver a gente caindo, né? Acho que a energia da torre, assim. Mas pode ser que a gente caia também, pode ser que algumas coisas se desmoronem ou desestruturem, mas eu acho que em determinados momentos isso é importante para que novas coisas aconteçam, né? Novas estruturas se formem, então. Mas eu acredito que essa energia do mundo aqui é no sentido de abrir, né, novos campos, novas energias, novas oportunidades. Então eu acho que abrir essa leitura com a carta aqui, né, o tarô, com a carta do mundo, eu acho que abre muitas possibilidades aqui para nós, né, para vocês e para a própria tiragem, né. Então eu não vejo que a raiva aqui é num sentido negativo ou para utilizá-la para fazer mal, nada disso, mas como um combustível para que você possa alcançar aquilo que você sonha, né? Realizar algumas ações que às vezes você se sente aprisionado para fazer e muitas vezes por conta da raiva que a gente sente no dia a dia ou de pessoas ou de coisas que aconteceram no nosso passado, na nossa infância, podem acabar nos aprisionando, nos limitando, né? Então eu acho que é uma nova luz aqui, né? Usar essa raiva como uma luz também para a abertura aqui de novas portas, né? Interessante, gente. Tem um recado aí a partir de hoje, né? Então, se essa leitura te encontrou aí hoje, no dia 20 de março, ou depois, eu acho que tem um recado importante aqui para novas coisas que estão por vir. Então, eu vou pedir aqui pro tarô mais cartas para a gente ampliar mais esses horizontes aí do novo ciclo que está começando aí. Ainda nada, gente, eu gosto bastante de esperar que as cartas pulem, né? Como se ela falasse comigo, com a gente. E pula mesmo. A outra carta que virou aqui, ó, Rainha de Copas. Que mais, tarô, que mais?
Pulou uma aqui. 10 de espadas. Opa, pulou outra aqui, pulou invertido. Só que a carta é assim, né? É um enforcado, mas ela pulou assim. Opa, que agora as cartas estão pulando demais aqui. Pulou duas, aí depois todo mundo começou a pular. Vamos ver aqui o que saiu. 10 de copas. E o 2 de copas que saiu invertido aqui. Mais alguma coisinha, tarô, pra gente? Tem mais algumas reflexões. Bom, pulou. Rei de paus. Mais uma. Fechar com 8 cartinhas aqui. 8 é o número do infinito, abundância. Vou deixar pular, gente, porque é um recadão aqui, né? Pulou, gente. 5 de copas. Acho que por enquanto dá pra gente... Vou tirar um aqui também, gente, um oráculo aqui, ó, da super atração. Que traz alguns recados legais aqui. Eu acho que pode auxiliar aí nos desdobramentos da leitura. Virou uma aqui. Que lindo. Alinhamento espiritual. Coloque minha manifestação em ação, em movimento. Colocando minhas manifestações em movimento. Bom, gente, falar dessa carta aqui, né, rapidamente. Eu não trato de muitos assuntos da espiritualidade aqui nesse canal, né, nos vídeos que eu faço, nas tiragens que eu faço também. Apesar de eu ter a minha conexão, ter as minhas crenças, o meu motivo principal aqui com esse canal é tentar trazer energias das questões materiais, né, práticas cotidianas aí da nossa vida, principalmente relacionada ao financeiro, ao material, né, a trabalho, negócios. Então, eu não costumo falar especificamente sobre essas questões da espiritualidade, né, mas é uma coisa que eu acredito muito. Então, essa energia do sol aqui, né, me veio muito forte. E eu acho que essa questão do alinhamento espiritual também, no caso aqui, né, nosso, pode ser traduzido para uma questão de alinhamento com a inteligência cósmica, né? Essa inteligência que guia os planetas, a vida, né? A Terra, em outros lugares também que a gente não conhece, mas eu acho que existe uma grande inteligência, de alguma forma, que coordena, né? Que está aí a nossa percepção, de certa forma, a nossa disposição, né? Contar com os conselhos e sinais e tudo mais. E aí essa energia, ela me vem aqui com a carinha do sol, né? Mas me vem muito ligada a essa questão aqui, né? Da raiva. Então, eu acho que foi o que eu falei no início, né? A gente tentar trabalhar essa energia da raiva no sentido de buscar ações, né? Em prol das nossas realizações, dos nossos sonhos, e colocar as nossas manifestações aí em ação, né? Talvez para vocês aí no momento a partir da raiva, né? Eu estava refletindo também outro dia sobre essa questão da gente ser muito boazinha, bonzinho, né? A gente às vezes não colocar às vezes a nossa fúria, né? O nosso ímpeto, esse fogo que arde dentro de cada um de nós para fora, porque ser bonzinho, né? Ser comedido
às vezes mais interessante no sentido de mantermos nossos relacionamentos, nosso pertencimento, né? Infelizmente vivemos em uma sociedade que quer nos castrar, né? Que quer nos ver castrado, assim. Então, quanto mais quietinho, mais bonzinho, mais tranquilo a gente for, mais a gente é aceito, mais a gente se sente pertencente a determinados grupos, né? Porque a nossa obediência também, ela, ela provoca nas outras pessoas certos controles, né? Então a gente ser obediente também é um mecanismo aí de controle. E dependendo do lugar onde você nasceu, ou a família que você vive, o lugar que você trabalha, é até uma forma de colonização, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, não sentir ou não demonstrar raiva é uma forma de viver também, mas é uma forma de viver aceitando que as outras pessoas comandem ou que elas digam aquilo que é importante ou aquilo que é necessário ou aquilo que é o melhor, muitas vezes para elas, né, e não para nós. Então, essa energia da raiva, né? Tô falando bastante dela, que ela realmente dominou aqui a leitura e é uma temática que eu tenho visto aí em muitos lugares que eu vou, né, em conversas com amigas, nos grupos dos quais eu circulo, eu pertenço, né? Então eu acho que talvez seja até uma energia, uma egrégora coletiva, no sentido de nos levantarmos, né? E buscarmos ações aí para as nossas vidas, né? Eu não sei se isso vem bem forte também, porque eu não sei se vocês sabem, 2026 nos conhecimentos chineses, né? No zodíaco chinês é o ano do cavalo de fogo. E aí, né? o fogo aqui também, de certa forma, né? E é um ano de ação, de movimento, né? E hoje, dia 20 de março, pensando astrologicamente, a entrada do signo de Áries também, né? Que é um signo também de fogo, de movimento, de energia, às vezes até de impulsividade, né? Então, tomar cuidado também para que essa raiva não se transforme em ações impulsivas, seja na vida material, mas também na vida emocional de vocês, psicológica, né? Familiar. Então, eu acho que existe um recado aqui de uma linha tênue entre colocar a raiva para poder se machucar ou machucar o outro, né? Então, se punir ou utilizar da punição de determinadas formas que existem. Punir o outro também é uma forma, infelizmente, de se viver assim, né? Então, tem muitas pessoas que vivem nessa energia da punição. Mas eu acho que a gente pode escolher entre utilizar a nossa raiva para, como eu disse, nos machucar ou machucar o outro. Ou para transformar isso em potência, em legado, em estrutura, em energia de partilha, né? Crescimento, porque eu acho que a gente cresce ainda mais quando a gente prospera e partilha, e acho que a prosperidade se multiplica, né? Mas aqui, né, gente, como eu disse, o mundo, novas possibilidades, novas aberturas. Embaixo a gente tem a rainha de copas, que é uma rainha que tem muito para oferecer, e não só no sentido material, mas também no sentido sentimental, emocional, né? Então, está sempre com a taça para oferecer. Mas o quanto a gente às vezes permite, né? Eu acho que isso tem muito a ver com a raiva aqui também, né? Que é uma pessoa que tá aqui deitada, vamos dizer, imersa aqui na rolagem de tela, né? E assim, tomando várias espadadas, várias facadas aí sem se movimentar, né? Então eu acho que também é isso, a gente tomar cuidado pra
não ficar inerte nas situações e deixar que as pessoas também nos apunhalem sem a gente fazer nada, né? Então eu acho que a raiva aí é propícia pra gente levantar e se movimentar para que a gente não continue nessa ferida ou permita que as outras pessoas nos firam, né? Seja lá como for. E aí, gente, eu acho que a energia aqui do enforcado, né? Da enforcada aqui é assim, né? Buscar olhar a vida de outro ângulo. Então eu acho que para conquistar esse mundo é possível fazer coisas fora do padrão, do normal, né? Eu acho que, de novo, a gente volta aqui, né? Utilizar da raiva como um mecanismo também para crescer, para se movimentar, para criar ações, né? Mas como ela vem invertida aqui, eu sinto como se, e bem aqui embaixo do 10 de copas, né? Eu sinto como se você tivesse um pouco com medo de utilizar dessa energia, de ver o mundo de outro ângulo. E aí fica tentando, né? O sol aqui de novo, né? Essa energia do fogo, né? Então eu vejo que tem muita ação, muita ideia na sua cabeça. Você tem essa visão, mas eu acredito que você tá um pouco inseguro, assim, de colocar em prática essa forma, né, de ver o mundo, de iniciar as coisas a partir de outros ângulos, outras formas, outros... E aqui o 2 de copas também, né, que me traz muito essa questão da colheita, da partilha, né, se a gente vê a carta assim, a gente vê que tem muitas possibilidades de troca, de partilha aqui, né, então água e terra, né, o céu aqui, o leão com asas. Então eu acho que é uma energia muito forte, né? Mas como ela vem invertida aqui, eu sinto que vocês estão deixando de realmente viver toda a potência que vocês têm para viver, né? Seja no campo pessoal, mas também no campo profissional e também no campo financeiro. Porque a dificuldade aqui de aceitar que olhar o mundo de cabeça para baixo não é um problema. Principalmente também se vier a partir dessa raiva que nos movimenta, né? Então eu acho que isso acaba até impulsionando. E aí eu sinto que como você tá com essa dificuldade de poder colocar em ação aquilo que tá na sua cabeça, né? Esses projetos, ideias, negócios, trabalhos. Eu não sei exatamente sobre o que é, e aí vai ser o caso de cada pessoa, né? Cada um encaixa dentro da sua própria história. Mas com essas coisas que estão na sua cabeça, que você poderia estar colocando em ação, você está, de certa forma, deixando o dinheiro na mesa, vamos dizer assim, né? Não colhendo essa prosperidade, essa troca que poderia, né? Então, eu acho que esse 10 de copas é o que te espera. É o que te espera, mas não acreditar que a sua visão, mesmo que na opinião dos outros seja uma visão, não sei, distorcida, né? Fora da realidade. Mas eu digo que isso aqui é... E aí vocês veem aqui, né, o 5 de copas. O número 5 no tarô, ele quase nem sempre ele é positivo, né? Aí a gente vê que tem das 2 taças aqui, mas 3 taças caídas, né? Que foi como eu disse, né? Acaba que vocês estão deixando esse dinheiro na mesa aí, deixando de prosperar ainda mais por conta de um certo medo e insegurança de realmente colocar em ação aqui essas coisas que vocês estão na cabeça aqui que vão brilhar de certa forma, né? Então eu vou manter ela aqui invertida porque foi como ela saiu. E aí essas 2 cartas invertidas traz a gente para esse 5 de copas aqui, né? Que poderia ser melhor, né? E é engraçado, né? Porque ela tá olhando para esse lado aqui, não exatamente para essas 3 taças, mas ela como se ela estivesse olhando para essas 3 taças que estão caídas aqui, né? E não para essas 2 que estão de pé. É como se, por exemplo, ela estivesse olhando muito mais para o copo vazio do que para o copo cheio. Aqui são 2, aqui são 3, aqui tem mais, né? Mas é as que estão caídas. Então aqui é como se ela estivesse olhando
sabe que aqui tem mais, só que talvez aqui não seja o caminho, mas continua olhando ligado nessa energia aqui do que talvez não seja mais possível, ou que talvez não faça tanto sentido, né? Porque o número é maior, que significa que é melhor, né? Ela tá deixando aqui de olhar para essas duas que estão aqui de pé, estão disponíveis para ela, né? Então, como eu disse, né, repetindo aí, é como se ela estivesse deixando o dinheiro na mesa, não quisesse ver que esse dinheiro aqui, que talvez no começo é um pouco menos, mas que é o que está disponível aí, né? E a energia aqui do Rei de Paus me traz muito essa energia de você querer fazer esse movimento, né? De impulsionar, de colocar em prática, em ação, alguma dessas ideias. Mas como ela tá olhando para trás aqui, eu sinto como se você estivesse olhando para esse passado, né? E não que nesse passado ou nesse presente o que você está vivendo agora não seja próspero, né? Não seja uma vida interessante, mas eu acho que existe possibilidade de você realizar mais aqui, sabe? Mas aí eu acho que você precisa realmente acreditar e virar a energia aqui da sua vida, no sentido de que aquilo que não é comum, não é o status quo, também pode ser possível, também pode ser próspero, também pode virar, né? Pode ser um negócio que você tem a ideia de abrir, mas não é uma coisa que todo mundo faz, ou as pessoas falam, isso daí é muito difícil, tem muita burocracia, você vai ter que fazer muita coisa. E aí, às vezes você escuta alguma coisa e entra nessa energia. Então deixa, né? Realmente não faz muito sentido, né? Ou quando você quer fazer algumas mudanças também na sua vida financeira, né? A começar a se estruturar melhor no sentido de organização, planejamento. Eu não sei como é isso em relação à vida de vocês, né? Mas se vocês fazem uma certa organização com o dinheiro, aquilo que entra, aquilo que sai, tem algum dinheiro de poupança no sentido de reserva, né? Reserva de tranquilidade. Tudo isso são formas que a gente tem também de ir prosperando, né? Cuidar daquilo que a gente já tem. Não necessariamente a gente precisa de uma coisa nova ou colocar em prática agora uma ideia que a gente tem na cabeça. Nem sempre começar um novo ciclo significa começar uma vida totalmente nova, mas sim talvez olhar de uma nova forma para as coisas que você já tem, né? Então, também às vezes quer cuidar do seu dinheiro, comentou com alguém, né? Tô pensando em investir, fazer uma consultoria ou comprar um treinamento ou aprender sobre investimento, porque eu acho que isso pode ser bom para minha vida ou porque isso pode ser a ideia para um negócio. E aí às vezes você comenta com alguém e aí alguém fala: mas isso daí é só para quem tem muito conhecimento, é só para quem tem muito dinheiro", e aí você entra nessa energia de novo. Então, assim, eu acho que pode ser muitos casos aqui, né? Então, cada um sabe aquilo que atravessa a sua própria vida, mas eu sinto que um recado que me veio, não dar ouvido, não ficar dando ouvidos para determinadas pessoas, né? Eu penso assim, se você olha para a vida de uma pessoa e vê que ela está numa situação melhor que a sua, então provavelmente, óbvio que se ela não for uma super herdeira, né? Mas provavelmente ela trilhou um caminho para chegar até lá, então teve muitos aprendizados, tem lições. E aí, quando essa pessoa está numa vida que você considera melhor que a sua, e aí você fala com ela e ela traz uma crítica, uma opinião, aí eu acho que a gente pode considerar porque talvez aquela pessoa teve uma caminhada até chegar lá. Agora, uma pessoa que vive uma vida pior que a sua, e aqui eu não tô falando no sentido de bom ou ruim, certo ou errado, porque cada um vive a vida que quer, mas na sua percepção, quando você olha para a vida de alguém e você analisa e fala, aquela pessoa vive uma vida interessante, vive uma vida legal, eu gostaria de viver uma vida dessa forma também, né, ou de outras formas, mas que eu possa ter uma vida próspera também. Então, quando a gente olha e de certa forma julga, né, a vida do outro e entende que o outro vive uma vida diferente e melhor que a nossa, a gente pode até dar ouvidos, mas quando é uma pessoa que está numa situação muito diferente da sua, às vezes até pior, às vezes aquela pessoa está falando aquilo por inveja, por medo, por padrões, por crenças que ela tem sobre ela mesma, mas na verdade ela só está espelhando aquilo para você. Então, um dos recados que me veio muito forte
para esse novo ciclo que está se abrindo. Tome cuidado para quem você conta as coisas e como você conta as coisas e o que você escuta e absorve delas quando elas te trazem uma devolutiva diante daquilo que você falou para elas. Então saiba muito bem peneirar os recados que chegam para você, os conselhos, as críticas, né? Porque tem conselho que vem disfarçado de crítica, né? Desculpa, tem crítica que vem disfarçado de conselho, né, gente? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E eu acho que esse é um grande recado aí para o início desse novo ciclo. E aí, tomando esse cuidado, né? Até deixei aqui, tá vendo? Porque a energia que me mostra é essa aqui, gente, de vocês acreditarem que ver a vida de outro ângulo e colocar em prática as ações a partir de outra forma, que talvez nunca ninguém tenha feito ou poucas pessoas tenham feito. Isso pode ser, sim, um grande caminho para sua vida, tá? Isso vai se desdobrar. Então eu vejo que você quer isso, porém que você tá olhando para esse passado, né? Olhando para essas críticas, né? Para essas dores ou para as coisas que foram ou para como às vezes você fica inerte e permite que as pessoas te machuquem de certa forma ou falem coisas que elas não deveriam falar, né? Então você não estar tomando essas atitudes aqui te coloca numa posição em que você poderia, porém não está, porque não está acreditando o suficiente em si mesmo, no sentido de materializar aquilo que você acredita e que pode se tornar esse 10 de copas, né? Então, olha quantas taças aqui, né? Então, eu acho que... E ela saiu, não saiu invertida, né? Saiu do jeito normal. Então, a gente sai aqui dessas taças, né? Poucas taças aqui. Olha que coisa, né? Aqui tem 1, 2, 3, 5, 8. Não dá 10, né? Eu fiz as contas erradas, achei que ia dar. E não tem mais nenhuma com taça aqui, né? Mas enfim, 8 também, como eu disse anteriormente, é essa energia, né? De abundância, de prosperidade, né? Que é o símbolo do infinito deitado. Mas eu sinto que existe essa energia, né? Aqui com a Rainha de Copas e o Rei de Espadas, de sentimento, de coragem, até um certo sentido, porém algumas coisas que você dá ouvidos acaba te colocando nessa posição aqui em que você não pode ser você mesmo, apesar das pessoas acharem que talvez você seja muito doido, ou tenha uma visão diferente da vida. Eu acho que as pessoas que conquistaram as maiores coisas na vida foram pessoas que realmente decidiram enxergar de outro ângulo, assim, né? Às vezes a gente precisa sair da nossa bolha para que a gente possa realmente conquistar o mundo que a gente, todo mundo, mas ou o mundo que a gente deseja, né? O que é suficiente pra gente, né? Tô sentindo aqui de tirar mais uma cartinha aqui do tarô. Pularam 3 aqui, eu queria, não pularam 4. Saiu aqui, ó, o 6 de ouros, o 10 de paus, o 8 de paus invertido e o 9 de ouros. Porque olha só, gente, se vocês se permitirem realmente entrar na energia aqui do enforcado, e eu sinto essa energia bastante positiva, olha, a energia de fartura, né, e também de partilha, né, eu acho que você tem muito a oferecer, eu acho que você já tem muito a oferecer, mas eu acho que isso pode se ampliar, sem dúvida alguma. E energia para carregar tudo que você precisa para poder realizar o que você tem para realizar, você tem. Mas aqui, ó, saiu invertido, o 8 de paus. Ó, indo pra direita aqui, ó, futuro, indo com tudo, gente. Mas, aqui, ó, invertido, né? E assim como essa carta do enforcado. Então, eu acho que a hora que você conseguir liberar essa energia, transformar isso aqui, voltar pra isso aqui também se desdobra, né? E aí, quando se desdobra, o que vem depois? O 9 de ouros. Olha que colheita linda, gente. É muita abundância. E é uma coisa que você pode tanto plantar e colher individualmente ou em grupo também.
porque nem sempre a gente dá conta de fazer tudo sozinho, né? E quando a gente tá em grupo, às vezes a gente vai mais longe. Mas é isso, gente, o que espero por vocês, olha. E o tema do nosso vídeo aqui hoje, né, é sobre o que se abre a partir, né, do dia 20 de março, que é esse novo ciclo do novo ano astrológico, né? Então, e a gente queria falar sobre as questões financeiras e o futuro que te espera é isso aqui, gente, nesse novo ciclo de 2026 que realmente começou hoje aí para a astrologia, e eu acredito bastante nisso, mas é essa colheita aqui que tá te esperando, tá? E aí relembrar que usar a raiva de forma positiva para conquistar e alcançar o mundo que você deseja vai depender muito de você entrar na energia de aceitar que as suas ideias, mesmo não sendo as mais normais, vamos dizer assim, não sei se é essa a palavra, mas são essas ideias que vão te levar para essa colheita, seja individualmente, seja coletivamente. Mas que tem essa energia te esperando aí ao longo do ano, eu não tenho a menor dúvida, gente. Acreditem em vocês, acreditem nas ideias malucas às vezes que vocês têm. Se vocês têm alguma ideia, algum projeto na cabeça, mesmo que já tenham falado pra você que é loucura, que não faz sentido, coloquem isso em movimento, mesmo que sejam com passos pequenos, porque eu acho que tem essa colheita aqui muito forte. Então pode ser para um novo negócio que você tem ideia, ou que você está querendo fazer transição de carreira, mudar de carreira, ou dentro da própria carreira que você já está, mudar de cargo, né? Que eu acho que expandir talvez para uma outra área também, dentro da mesma empresa ou da mesma área que você trabalha, mas que outros podem dizer, tipo, é loucura. Mas essa loucura pode te levar... Aqui, ó. Olha que coisa mais linda. Acreditem, gente, às vezes a gente precisa sair um pouco fora da caixinha também, né? E como eu disse, é o ano do cavalo de fogo. É movimento mesmo, é ação, é utilizar das nossas energias mais internas pra gente movimentar e conquistar o mundo que a gente acredita que a gente merece e que a gente pode ter, sim. Vou tirar mais 2 oráculos aqui rapidinho, que eu acho que tem um recadão aqui já, né? Nossa, tem uma aqui que tá querendo pular de todo jeito. Eu vou aceitar ela. Não pulou, mas eu vou aceitar. Aqui, ó. Hecate é a deusa, né? Mudança é importante. Mudança é importante. Tipo, deixa o passado. Release the past. Eu esqueci o que é release. Mas é como se fosse isso, né? Tipo, deixa o passado para trás, né? Assuma essa nova forma. E a deusa Hecate, né, gente, ela tem uma energia bastante poderosa, assim, tem pessoas que têm até um pouco de medo aí da energia dessa divindade, né? Que é uma tríplice, né, energia. Então, olha só, né? Se você conseguir expandir olhares tanto para frente quanto para os lados, né? Então, se apropriar desse olhar, dessa energia que você tem dentro de você de olhar ao redor e ver as possibilidades, né? E transformar isso em potência, em movimento, em conquista daquilo que você sempre quis, sempre sonhou, né? Depois, quem tiver interesse, dá uma procurada sobre a energia da deusa Hecate aqui, que eu acho que é linda, é interessante demais e pode trazer mais alguns recados aí pra vocês. Eu dei 2 embaralhadas, já saiu outra carta. E olha quem apareceu de novo. O Sol. Coloque o Sol de volta no seu céu. E aí eu vou ler o recadinho aqui do livro. Carta número 11, número mestre. Gosto muito desse número. E aí vamos ver aqui o que traz, né, o recadinho da Amanda Lovelace. Não construa um lar que vai desmoronar se uma das pessoas sai pela porta da frente. Nós não podemos depender de uma outra pessoa para nos sentirmos felizes e realizadas. A realidade é que as pessoas irão embora uma hora ou outra, e você é a única que com certeza ficará. Arrume tempo para encontrar fontes de alegria para além das pessoas amadas. Você merece uma felicidade que dure. Falou muito sobre pessoas aqui, né, gente? Eu não sei também se tem algumas questões de relacionamento aqui para vocês. Essa é uma temática que por hora eu ainda não trago aqui para vocês, né? Mas é sempre gente bom comentar.
Eu acho que liga muito nisso aqui, né? Nessa energia aqui. Então, acreditar em si mesmo e buscar formas de encontrar a sua felicidade, mesmo que seja nesse formato aqui, que muitas pessoas não vão entender, mas se for importante para você e você ver que tem significado, que tem força, que tem energia, faça. Coloca esse sol no seu céu, tá? Então vocês veem que tem muito essa energia do sol, do fogo, né? Aqui. Essa carta aqui também. Então, assim, gente, coloque o sol de volta no seu céu, tá? Acreditem em vocês, se movimentem. Usem a raiva de forma propositiva, de forma construtiva, e com certeza essa energia vão se alinhar para o ano de 2026 e desse novo ano astrológico que começa a partir de hoje. Então, eu desejo um feliz novo ano para todos, todas, todes, que a gente possa encontrar mais de nós mesmos, melhores versões de nós, mais prosperidade, mais abundância no que somos e no que acreditamos, porque eu acho que há espaço para todo mundo. Então, continue vendo o mundo de cabeça para baixo, porque nesse ângulo tem muita coisa linda também, mesmo que outras pessoas não estejam vendo, eu sei que você está, então acredite nisso, siga firme, defenda-se e colheita, gente, essa é a energia que se inicia hoje. Então se apropriem disso, vamos em frente, porque tem muita coisa boa para acontecer, não é mesmo? Eu acho que é isso, gente. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que a leitura foi muito legal, eu acho que trouxe uma energia linda e de bastante intenção propositiva para nós aqui. Então eu finalizo aqui e eu agradeço a sua presença, você ter ficado comigo aqui até o final da leitura. Eu espero que nesse novo ano muitas coisas aconteçam de bom na sua vida, se desdobrem, se multipliquem, que você encontre os melhores caminhos, que você seja você mesmo e que prospere dentro da sua unicidade, da sua singularidade, porque há espaço para todos nós. Então, feliz novo ano e agradeço muito a sua vinda comigo até o final dessa leitura. Se te atravessou e se você quiser deixar um comentário, curtir o vídeo e se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz. Tem muitas energias e leituras para trazer aqui e vou ficar muito feliz se você estiver comigo. Então eu agradeço demais a sua presença e espero você na próxima leitura. Um abraço e a gente se vê em breve. Até lá!